João 5, amém? João 5, versículo 1. Diz o seguinte: passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nele jazia uma multidão de enfermos, de cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, deixa outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar a cama. Aquele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Eu vou terminar com o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ok. Vocês vão pensar que eu vou falar de cura, mas não vou falar de cura. Vou falar acerca de recomeçar. Tomar a nossa vida de volta. Sermos restituídos à nossa vida. Jesus nos restituir a vida de volta, ou sermos restituídos à nossa vida. E isto é um tempo de recomeço. Amém? Recomeço em todas as áreas da vida. E estava a tentar pensar nesta história. 38 anos o homem estava doente. Eu estava a pensar que ele estava doente muito antes de Jesus ter nascido como figura humana. Então o homem já lá estava antes de Jesus ter nascido. Eu estava aqui a questionar o que é que acontecia àquele homem durante este período todo de 38 anos. Que era um lugar de dificuldade, um tempo de dificuldade, um contexto de dificuldade, um ambiente de dificuldade. Passou pelo vale da sombra da morte, mas todo o tempo de dificuldade não é para nós habitarmos nele ou ficarmos nele. O tempo de dificuldade é proporcionado até por Deus para que nós passemos por ele. Não é para ficarmos. Parece que há cristãos que passam a vida no tempo de dificuldade. Parece que há cristãos que passam a vida no ambiente de dificuldade, no contexto de dificuldade, na dificuldade. Mas a Bíblia diz que o tempo de dificuldade é uma passagem. Serve para nós aprendermos alguma coisa. E para perspectivarmos recomeçar. E Jesus foi ter com aquele homem para lhe dar um novo recomeço. Amém? E penso que nós estamos aqui na expectativa de recomeçar algo. Não é? Alguns estamos aqui na expectativa de recomeçar alguma coisa. Ter um novo recomeço. E eu estava a pensar esta noite. Nós nos queixamos de tanta coisa, mas vejam na perspectiva daquele homem. Eu estava a imaginar como é que ele fazia a sua higiene diária. É? Para algumas pessoas isso não será importante. Mas como é que ele se lavava? Como é que ele tomava banho? Era difícil, 38 anos ali no meio, não é? E diz a Bíblia que estava lá uma multidão de doentes, que Jesus foi embora. Jesus foi embora por causa daquela multidão. E também estava a pensar, como é que ele se alimentava? Tinha 38 anos, nós podemos dar aso à nossa imaginação e pensar muita coisa, que a família ia alimentá-lo, provavelmente aparecia alguém para alimentá-lo, mas o facto de estar ali 38 anos, naquele lugar de dificuldade, como é que o homem sobreviveu àquele estado de espírito, não é? Àquele estado físico também, àquela calamidade. O homem estava há 38 anos paralítico no mesmo lugar. O homem provavelmente só ouvia conversas sobre doença, conversas sobre desânimo, conversas sobre desespero, Mas há uma coisa interessante. Mesmo antes de Jesus ter nascido como homem, eles já acreditavam em milagres,
e no mover sobrenatural de Deus. Porque eles estavam lá com o objetivo de ver o anjo agitar as águas e poder-se lançar para dentro da água e ser curado. Então já havia alguma percepção que Deus ou algo sobrenatural podia fazer alguma coisa por eles. O facto é que aquele homem teve ali 38 anos. Eu não conheço aqui ninguém na igreja que esteja há 38 anos a passar por uma dificuldade tão difícil, tão cruel, tão atroz, que não lhe permita se levantar em fé e recomeçar. Todos nós temos esta capacidade como seres humanos de acreditar que podemos recomeçar. Muito mais quando Jesus vem ao nosso encontro, agita a nossa vida e nós recomeçamos. Aqui a questão é que vejam a dificuldade daquele homem e nós queixamos-nos. Nós queixamos-nos muito. Acho que o grande problema do ser humano cristão é que é uma pessoa que se queixa diariamente de tudo. Queixa-se do governo, queixa-se da política, queixa-se do ordenado, queixa-se da igreja, queixa-se do pastor, queixa-se do irmão, queixa-se da mulher, queixa-se dos filhos, queixa-se dos pais, queixa-se da conta do supermercado. Nós queixamos-nos de tudo. Agora, se é legítimo, talvez, mas não ajuda muito. Não é? Aquele homem estava ali há 38 anos. E é interessante que na história, o autor da história não dá importância nenhuma ao facto do homem se queixar. Ou seja, dá a ideia que o homem com 38 anos de dificuldade nunca se queixou. Ele apenas diz uma coisa que é registada no Evangelho. Ó Senhor, não é? Já vamos a escalpelizar esta versão. Ó Senhor, eu estou aqui. Quando aparece o anjo para agitar as águas, não há ninguém que me ponha dentro d'água. É a única coisa que o homem diz. Eu penso que se o homem fosse uma pessoa que se queixasse por natureza, esta história vinha descrita na Bíblia. Não, o homem não se queixava, 38 anos. E eu quis aqui trazer uma história muito mais complicada, no sentido da relação do homem com a vida, para que nós entendamos que há pessoas que passam por situações muito mais difíceis do que nós. Há pessoas que passam por situações muito mais complicadas e não se queixam. E nós temos uma versão de vida que nos queixamos de tudo. Não é? Então há aqui um princípio. Não é? O homem estava lá há 38 anos na expectativa de ver um milagre na sua vida. Você, eu não sei se já multiplicou 38 anos por 365 dias. 38, eu não sei quanto tempo é que dá, mas estava lá não sei quantos dias naquela condição deplorável. Deplorável. Vivia no chão, dormia no chão, no meio de doentes. Diz que estavam lá coxos, cegos, mancos, pessoas atrofiadas, com todo o tipo de doenças. Agora imaginem qual era o relatório que chegava aos ouvidos daquele homem diariamente. Só doença, só enfermidade, só vontade de desistir, vontade de abandonar a situação, abandonar até a própria vida. Então o homem estava numa situação muito difícil. Mas Jesus chegou à vida do homem para lhe trazer um recomeço. Eu sei que nós apontamos sempre esta história como Jesus, o Senhor sobre o tempo, porque o homem estava há 38 anos, então o Jesus é o Senhor, a autoridade sobre o tempo que vem curar ou vem tratar das pessoas independentemente do tempo que elas passem por uma dificuldade. Mas quero deixar aqui claro um primeiro ponto. A dificuldade não serve para nós permanecermos lá. Só permanecemos lá se nós quisermos. E esta é uma grande verdade. Só permanecemos na dificuldade se nós quisermos. A dificuldade é uma passagem, não é um lugar de habitação. A dificuldade é uma passagem para tratar com o nosso caráter, tratar com a nossa vida e para que nós reconheçamos que Jesus vem sacudir-nos para tirar-nos desse lugar de dificuldade. Então, dificuldade não é um lugar de habitação. Dificuldade não é um lugar de permanência. Amém? Não é? Mas eu às vezes ouço cristãos que passam a vida no lugar da dificuldade. A história repete-se. Passado 10 anos de cristão, a história é a mesma. Não sei se os irmãos já se depararam a falar com alguém. Passado 5 anos de cristão, o problema é o mesmo. Passado 10 anos, o problema é o mesmo. Passado 15 anos, a história é a mesma. E a dificuldade é sempre a mesma. O discurso é sempre o mesmo. A lamentação é sempre a mesma. A falta de fé é sempre a mesma. E mais, ainda pior. Porque a lamentação vai cansando os outros. Não é? Vai cansando os outros. E ninguém consegue sair de um lugar de desânimo sozinho. Ninguém consegue sair de um lugar de desânimo sozinho. Nós precisamos uns dos outros para sair do nosso lugar de desânimo.
Então, ao ler esta história, eu percebo algumas coisas que não têm a ver necessariamente com a cura, embora haja ali uma cura física, que é apenas um aspecto físico da situação, mas há muito mais do que isso na nossa relação com Deus. Há muito mais do que cura física na nossa relação com Deus. Há pessoas que têm as mesmas atitudes durante anos. Há homens que, se a mulher coloca o sal na prateleira onde não devia de colocar, batem com a porta, dão um pontapé no armário e aquilo repete-se durante anos. Amuam, vão para a garagem e aquilo repete-se durante anos. Se a mulher diz alguma coisa que não é do seu contentamento, lá estão eles a dar um pontapé na garagem, a dar um pontapé no carro, a sair desalmadamente com o carro. Então, estou a dar um exemplo hipotético, não é? As coisas acontecem, não é? Anos após anos, os mesmos comportamentos, o que não é suposto. Porquê é que não é suposto? Porque Jesus veio para restaurar tudo. Jesus veio e disse ao homem, olha, queres ser curado? O que é que Jesus está a dizer ao homem, concretamente? Olha lá, não sei o nome do homem, que a Bíblia não fala, mas tu queres a tua vida de volta. Porque ser curado tem implicações para o resto da vida. Ser curado tem ramificações profundas na relação com a sociedade. Ser curado tem aspectos que vão transvasar para além da cura física. O homem vai ter que ser reintegrado socialmente. Passaram 38 anos. Aquela cabeça mudou muito, a cabeça do homem mudou, a alma do homem mudou, mas a sociedade à sua volta também mudou. Jesus nasceu enquanto ele lá esteve. Jesus ia fazendo milagres enquanto ele lá esteve. Aquilo que os profetas anunciaram aconteceu enquanto o homem estava no meio da sua dificuldade, no meio da avalanche de enfermidades. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então há 3 coisas que são necessárias para que nós mudemos do nosso lugar de dificuldade, do nosso lugar de doença, do nosso lugar para que a nossa vida nos seja restituída. 3 coisas. A primeira, o que eu vejo, a primeira é necessária, é imperiosa. Eu vou dar-vos alguns exemplos, mas a primeira é necessária. A primeira coisa que é necessário nós fazermos para que possamos ter restituída a nossa vida, possamos ter a nossa vida de volta, é nós reconhecermos que erramos. Nós reconhecermos que precisamos de arrependimento. Nós reconhecemos que se as coisas não estão bem, a culpa não é dos outros. A culpa não é dos outros que não oram por nós, a culpa não é dos outros que não fazem um louvor mais alegre, a culpa não é dos outros que gritam no louvor, a culpa não é dos outros que vêm à igreja e não me dão um abraço, a culpa não é dos outros que não oram por mim, a culpa não é dos outros que estão em casa e não me dão grande atenção, a culpa é minha. Porque eu errei. Então eu tenho que reconhecer que o meu lugar de dificuldade é provocado por causa dos meus erros. E às vezes, sabe porquê que é difícil nós sermos restaurados em tudo? Sabe porquê que é difícil recomeçarmos? Porque nós temos muita dificuldade em reconhecer os nossos erros. Nós temos muita dificuldade em dizer, eu errei. E por isso eu estou num lugar de dificuldade. Eu pequei e por isso estou num ambiente de dificuldade. Eu errei e por isso Deus permitiu-me este contexto de dificuldade, passar pelo vale da sombra da morte. A pergunta é, quando o salmista diz que passa pelo vale da sombra da morte, ele fica lá. Não, ele diz, passarei pelo vale da sombra da morte, mas não me acontecerá mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós passamos pelo lugar de desânimo, pelo lugar de dificuldade, às vezes até por algum sentido de depressão, nós passamos por isso, mas Deus está lá para nos sacudir, para nos guardar. Agora, como é que nós saímos desse lugar de dificuldade? Na minha opinião, o primeiro passo é reconhecer, eu errei. E é tão difícil a vida nos ser restituída totalmente de volta. Não que Jesus não queira, mas é que nós não reconhecemos os nossos erros. Nós temos muita dificuldade em reconhecer, eu errei, preciso me arrepender, eu errei de facto, isto é o meu erro, é o meu pecado, eu preciso de dizer, Jesus, eu errei, quero mudar, e não é só reconhecer, é querer mudar esse erro. Vou dar-vos um exemplo. Imaginem, estou aqui a inventar agora uma história, mas imaginem que de facto Jesus veio à minha vida e veio,
e abanou-me e sacudiu-me como ele sacudiu aquele homem, porque o homem estava lá no leito há 38 anos, e Jesus disse, agora vou-te trazer a vida de volta, vou-te restituir a tua vida. Agora, eu para voltar a recomeçar, a ter um recomeço em todas as áreas, eu preciso me arrepender. Mas depois eu digo, olha, Vera, eu errei porque pequei nisto, pequei naquilo, eu errei porque pequei, não orei tanto, eu errei porque pequei porque não dei o dízimo ao Senhor, porque é pecado, eu errei porque fiz coisas desagradáveis com as outras pessoas, eu errei porque fui um mau caráter, eu errei porque passava pelos outros, nem bom dia dizia, eu errei porque não atentava para a necessidade das pessoas, e Jesus restituiu-me nessas áreas da vida, Jesus voltou a trazer a minha vida de volta. Mas, agora repare, imagino que eu passo uma vida financeira deplorável. E a pergunta é um exemplo, e a pergunta é, não será que Jesus também quer restituir na área financeira a minha vida? Quer. Qual é o problema? Eu errei. Porque é que Ele não o faz? Ele quer fazê-lo. Ele quer dar-nos um recomeço em tudo. Um recomeço emocional, um recomeço anímico, um recomeço espiritual, um recomeço matrimonial, um recomeço sentimental, um recomeço na organização da vida espiritual, um recomeço financeiro. Jesus quer restituir-nos a vida toda, completamente. Porquê é que eu não deixo Jesus restituir a minha vida financeira de volta? Tudo está bem, menos a vida financeira. Porque eu não reconheço que erro quando não orçamento a minha vida. Eu não reconheço que erro, que gasto mais do que o dinheiro que eu tenho. Eu não reconheço que eu erro, que eu sou consumista e gasto dinheiro em coisas que não fazem falta nenhuma. E não reconheço que erro, que não dou o meu dízimo e as minhas ofertas ao Senhor. Eu não reconheço que eu erro em muitos pontos da vida financeira, da estrutura da vida financeira. Eu reconheço que eu erro, que não sou generoso com os outros e compro alguma coisa para os outros. Eu reconheço que eu erro, que não abençoo ninguém com o meu dinheiro. Então, se eu não reconhecer que eu erro nestas áreas, eu posso ter todas as áreas restituídas, restauradas, recomeçadas, mas financeiramente não tenho, porque eu não reconheço que eu erro. Você está a entender? Amém. Não é? Jesus me restaurou a vida de oração, Jesus me restaurou em tudo. Estou a dar o exemplo da área financeira, podia dar de outras áreas, a nível de casamento, a nível de oração, qualquer outra área. Então Jesus quer restituir todas as áreas da vida. Jesus quer me restituir a uma vida nova, recomeçar tudo. No poder, na autoridade de Jesus, no poder do Espírito Santo, naquela unção. Jesus quer me restituir tudo. Agora, imagine, vou usar a área financeira. Agora imagine que eu sou uma pessoa que não orçamento a vida, que não faço contas, que gasto à toa, que sou consumista e depois digo, isto é uma porcaria de vida porque a minha vida financeira está sempre na mesma. Não, Jesus quer restaurar isso. Jesus quer restaurar qualquer área da nossa vida. Eu tenho que reconhecer que erro. Então este é o primeiro aspecto, para que eu tenha uma vida de volta. A minha vida de volta, e quando digo a minha vida de volta é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida em Cristo, eu tenho que reconhecer, preciso de me arrepender, e arrepender é fazer mudanças nas áreas onde eu errei. E a coisa mais difícil para o ser humano é reconhecer que errou. Por isso é que é difícil recomeçar. Segunda coisa, nós temos que lidar com o desânimo. Aquele homem devia estar desanimadíssimo. 38 anos a ouvir a mesma conversa, 38 anos no mesmo contexto, 38 anos a ver pessoas doentes, 38 anos, alguns morreram, foram-se embora, morreram de doença, não sei, imaginem o contexto. Então eu tenho que lidar com o desânimo na minha vida. Tenho que lidar com o desânimo. Aquele homem devia estar deprimido. Diz a Bíblia que Jesus olhou para o homem. Escute isto, diz a Bíblia que Jesus olhou para o homem. Olhe lá para mim agora, Jesus está a olhar para si. Não é? Nós não dizemos que Ele está aqui. Jesus está a olhar o seu coração agora e o meu. Não é? Ele não está indiferente. Quando Jesus chegou àquele tanque de Betesda, lugar da misericórdia, Jesus olhou para aquele homem e diz que Jesus viu o homem. Sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus olhou e não viu só um homem deitado, fisicamente. Jesus viu um homem deitado emocionalmente. Jesus analisou o homem, examinou o homem, tentou compreender o homem e viu que a alma do homem estava em baixo, estava deprimido. E deixe-me, escute isto é verdade, não é? O que eu vou dizer.
Normalmente a nossa postura física revela o que está na nossa alma. A nossa postura física revela o que está na nossa alma. A nossa postura física, quando o nosso físico denota depressão, denota desânimo, denota angústia, denota alguma coisa, tristeza, é porque a nossa alma está triste, desanimada. Então, se nós queremos ter a nossa vida de volta, temos que lidar com o desânimo. Amém? Lidar com o desânimo. E lidar com o desânimo não é estar só animado quando tudo vai bem. Não é? Às vezes, quando tudo vai bem, nós oramos muito, ouvimos muito louvor, sei lá, temos tanta coisa boa quando tudo vai bem, não é? Quando tudo vai mal, nem palavra de Deus nós temos na nossa vida. Quando tudo vai mal, quando há um desânimo, não é? Quando há um desânimo, nós até nos esquecemos dos milagres e das bênçãos que Deus já nos deu. Quando nós estamos animados, lembramos-nos dos milagres, lembramos-nos da bênção, lembramos-nos daquilo que já fizemos para o Senhor, lembramos-nos de histórias poderosas que aconteceram connosco e com o Espírito Santo. Quando tudo vai bem, quando nós estamos desanimados, quando tudo vai bem, nós lembramos-nos de todas as bênçãos, de todos os milagres, coisas maravilhosas. Quando tudo vai bem, temos palavras para nós, palavras para toda a gente. Quando tudo vai bem, oramos por todos, temos uma fé funcional. Quando tudo vai bem, temos uma fé funcional. Quando não há desânimo, temos uma fé funcional. Quando vem o desânimo, parece que não temos palavras para ninguém. Parece que não temos palavras para nós. Parece que Deus não fala. Parece que Deus desistiu de nós. E até dizemos, olha, Deus não quer nada comigo. Às vezes dizemos isso. Os outros não querem nada comigo. E isso não é verdade. E parece que tudo está numa fase em que a alma está mesmo em baixo. E era o que acontecia com aquele homem. Aquele homem devia estar desanimado, deprimido, angustiado, chateado com a vida, maltratado emocionalmente. E quando Jesus olhou para ele, ele viu que o homem estava estendido no chão. É? E quando nós estamos estendidos no chão, também pode revelar que a nossa alma também está estendida. Está em baixo, angustiada, desgastada, maltratada. Amém? Então nós temos que lidar com duas coisas. Primeiro, reconhecer que erramos. E escute isto. Não é reconhecer que Deus errou. Não é reconhecer que Deus, se calhar, não fez nada por mim. Não é reconhecer que os outros não me deram atenção. Não é isso. Isso não vai resolver a minha vida. Nós temos muita tendência, quando nós estamos desanimados, imputar a culpa sempre a alguém. Ou a Deus, ou aos outros, ou ao diabo. Não, eu reconheço que errei. E eu quero recomeçar. Eu reconheço que errei, então eu tenho que fazer uma vida nova de oração, eu tenho que fazer uma vida nova financeiramente, eu tenho que fazer uma vida nova em termos de relacionamento com as pessoas. Algo tem que mudar. Nós até nos desculpamos, não é? Eu sou assim porque é o meu caráter. E desculpem a expressão, tretas. Quando Jesus intervém na nossa vida, Ele transforma tudo em nós. Temos que reconhecer que erramos. Temos que reconhecer que o nosso caráter às vezes não é o melhor. Temos que reconhecer se não é o melhor, temos que ser transformados. Temos que reconhecer que temos que fazer alguma coisa quando nós reconhecemos que erramos para mudar isso. Mas temos também que lidar com o nosso desânimo. E quando nós desanimamos, não é? Nós parece que temos uma fé funcional que não resulta, não é? Parece que não temos palavras de entusiasmo, não é? Ou só temos palavras de entusiasmo quando tudo vai bem, temos palavras de ânimo para toda a gente quando tudo vai bem, e no desânimo nenhuma palavra serve para mim. Quando eu estou desanimado, Deus pode estar a falar, alguém pode estar a pregar, isso não serve para mim, não é? Deus pode trazer uma palavra forte hoje. Quando eu estou desanimado, aquilo não serve para mim. Não é? Nada serve para mim. Nada serve. Não é? Então eu tenho que lidar com o desânimo para poder recomeçar. Esquecemos-nos que Deus pode restaurar tudo. Pensamos que Deus e os outros estão ausentes da nossa vida. O desânimo paralisa a nossa fé. O desânimo prende a nossa fé. E mais, o desânimo impede-nos de ressuscitar. Sabe porquê? Porque Jesus disse àquele homem, levanta-te. Deu uma ordem ao homem. E a palavra levanta-te é a mesma coisa quando Jesus disse a Lázaro, ressuscita, sai para fora. Então o homem estava morto nas suas emoções, morto no seu estado social, morto no seu estado financeiro, morto. Ele precisava de recomeçar, ele precisava ter a vida de volta.
Amém? Eu não sei quem é que precisa ter a vida de volta. O homem estava morto. Estava morto em muitas áreas da sua vida. Estava morto na sua saúde. O homem precisava de ser restaurado. E quando Jesus disse, levanta-te, Jesus está a dizer, olha, sê ressuscitado. Ressuscita. Ressuscita como se estivesses morto. Então, quando nós estamos desanimados, até nós impedimos a palavra de fé agir sobre a nossa vida. Quando nós estamos desanimados, não há palavra nenhuma que nos possa fazer levantar. Então nós temos que lidar com o desânimo. Quando nós estamos desanimados, não conseguimos sair sozinhos do lugar de dificuldade. Aquele homem estava desanimado há 38 anos, aquele homem estava no lugar de dificuldade há 38 anos. Mas Jesus veio, sacudiu o homem, agiu o homem no lugar da sua dificuldade. Eu não sei qual é o lugar da nossa dificuldade hoje. Não sei. Uma coisa eu sei, não há desculpas para nós. Não há desculpas. Não sei qual é o lugar, eu sei qual é o lugar da minha dificuldade. Não tenho desculpas. Eu tenho que lidar com o meu erro, com o meu pecado, reconhecer que errei, querer mudar para recomeçar. Eu tenho que lidar com o meu desânimo e tenho que lidar com outra coisa. A terceira coisa que nos impede de recomeçar chama-se reclamação. Aquele homem não reclamou. Se você reparar, aquele homem não reclamou. Reclamar é um impedimento ao recomeço da nossa vida, a termos a vida de volta. Há tanta gente que reclama por tudo. Cala a sua boca. Não reclame. Sabe porquê? Reclamar é o oposto em clamar. Nós reclamamos com a vida, mas só clamamos a Deus. Amém? Então há três coisas que são importantes. Aquele homem não reclamou. Eu vou-lhe dar um exemplo. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E durante esta semana, esta expressão tem três ações aqui importantes. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem não reclamou. O homem só disse, olha, Senhor, quando eu quero entrar na água, não há ninguém que me ponha lá. Foi a única coisa que ele disse. Escute, levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem não disse, não consigo. O homem não disse, não sou capaz. O homem não disse, não posso. O homem não disse, não vou fazer. O homem não disse, isso não é para mim. O homem não reclamou coisa nenhuma. E sabe o que Jesus fez? Deu-lhe uma ordem que parecia impossível. Imagina um homem que está há 38 anos no mesmo sítio, não é? Com uma identidade de enfermidade. Só houve aqui uma cultura, um paradigma, milhares de pessoas ou centenas de pessoas naquele lugar a falar sempre da mesma coisa. A contaminar aquelas conversas tóxicas, paralíticos, cegos, pessoas doentes de todo o tipo de enfermidade. Imagina o discurso, imagina a conversa. Imagina a conversa, parece a conversa hoje nos telejornais sobre a TAP e o ministro não sei quantos, não é? É tóxica, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Imagina aquela conversa todos os dias, não é? Agora o homem estava contaminado com aquilo. Mas o homem não reclamou. E nós temos que aprender, se queremos recomeçar, ser restaurados, ter a vida de volta, não podemos reclamar. Reclamar é o contrário de clamar. E nós clamamos a Deus e não reclamamos com Deus. Amém? Ok. E agora vou à história. Uma história simples. Um homem com 38 anos de enfermidade. A identidade do homem era aquela. Não é? 38, eu não sei com que idade, eu estava a tentar imaginar com que idade é que aquele homem foi para aquele estado. Não é? Eu não sei se o homem já tinha filhos, se o homem já era casado, se o homem tinha família, a Bíblia não relata isso. Eu imagino que o homem não tinha filhos. Já viu o desânimo daquele homem. Imagino que o homem foi para ali muito novo, paralítico. Já viu o desânimo daquele homem. Não é? Imagina a situação. Não é? Imagina aquele homem, 38 anos com aquele paradigma, 38 anos com aquela identidade, 38 anos com aquela base cultural. Aquilo era horrível estar ali. Então Jesus veio e examinou o homem. Diz que Jesus viu o homem. Agora escute, agora mesmo Jesus está a olhar para o seu coração. Agora mesmo Jesus percebe o que você está a pensar. Agora mesmo Jesus entende o que vai na sua mente. Agora mesmo Jesus está a analisar, a tentar compreender porque é que você está assim. E Jesus vai, agora mesmo, em qualquer... Mas eu até
quero aqui trazer algum respaldo naquilo que o Pedro disse. Para a semana é culto de ceia. Não é? É culto de ceia. É um culto de unidade. Hoje estava a orar para que houvesse unidade. Unidade no louvor, unidade nas nossas expressões, unidade na fé, unidade na forma como nós abordamos Deus, unidade como nós abordamos uns aos outros. Unidade. E para a semana, se nós queremos ter um culto em que Jesus possa intervir, nós temos que, durante a semana, tratar do nosso coração. Amém? Tratar da nossa vida. Tratar da nossa alma. Então, Jesus veio e analisou o homem. E Jesus agora está a olhar para cada um de nós. Está a olhar para cada um de nós. Jesus está a analisar cada uma das nossas intenções, da forma como estamos, da dificuldade que passamos. E Jesus chegou ao pé do homem e parece que lhe faz uma pergunta estúpida. Queres ser curado? E Jesus hoje está a perguntar a cada um de nós. Queres mudar essa situação da tua vida? E Jesus faz perguntas difíceis. E perguntas que parecem de impossível resposta. Porquê é que Jesus perguntou isso ao homem? Não era óbvio que o homem estava doente? E você pode perguntar, Espírito Santo, tu estás a falar comigo, mas não é óbvio isso que eu quero? Não é óbvio o que está a acontecer que eu quero que aconteça na minha vida? Não é assim tão óbvio. Sabe porquê? Jesus perguntou, tu queres ser curado? Porque a cura implicaria uma série de mudanças. O homem tinha que se inserir no mercado de trabalho. Provavelmente tinha mais do que 38 anos, não é? Muito mais. Então o homem tinha que se inserir no mercado de trabalho, o homem tinha que arranjar amigos, novos amigos, o homem tinha que fazer alguma coisa diferente, não é? O homem tinha que se integrar na sociedade, o homem tinha que enfrentar os fariseus que o iriam criticar, e às vezes quando alguma coisa acontece connosco, temos que enfrentar os religiosos que nos vão criticar. Então o homem tinha uma série de questões para resolver depois de ser curado. A cura era a coisa simples. E Jesus pergunta-lhe, tu queres mesmo ser curado? E o que Jesus está-te a perguntar hoje é, tu queres mesmo resolver isso na tua vida? Amém. Amém. A pergunta é, tu queres mesmo resolver, agora para as mulheres, né? Desculpem lá, para as mulheres, tu queres mesmo resolver as questões do teu casamento? Sim. Então tens que considerar o teu marido sacerdote em casa. Amém. A Isabel está-se a rir porque a Nini disse sim, pela voz do Ricardo. Não, mas não entendem isso. Não chega só a dizer, eu quero resolver as coisas do meu casamento. Nós queremos mesmo. Queremos mesmo. Então o marido é a cabeça do lar, da mulher. Amém. Não é? Não sei, estou a dizer alguma barbaridade. Não é? O senhor é o cabeça do casal. O marido é o cabeça da mulher. A mulher é a adjutora. Não é? E o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja. Diz a Bíblia em Efésios, e a mulher ama o marido como ama o Senhor. Então do que é que serve eu vir aqui? Eu amo o Senhor, e depois não respeito o meu marido. Não é? Então eu estou a trazer questões difíceis, porque queremos mesmo mudar, porque se queremos mudar, se queremos que Jesus restitua a nossa vida, nos faça recomeçar, é necessário haver mudanças. Coisas difíceis, que parece quase impossível resolver. E vou dar o exemplo dos casais, não quer dizer que seja o caso. Mas imagine que a história, no casamento de 20 anos, se repete. Não é? Sempre foi assim. Ela diz, deixa estar. E ele diz, deixa estar. Não é? E o deixa estar, vão gerando conflitos, vão trazendo desânimo, vão trazendo ruptura em algumas áreas. Ele diz, deixa estar. Não é deixa estar. Se queremos que Jesus restaure as coisas, nós temos que entender que há mudanças a fazer. E mudanças significativas. Amém. E o que é mudança? É pôr a Bíblia em primeiro lugar. É pôr aquilo que a Bíblia diz em primeiro lugar. Então Jesus está-nos a perguntar hoje, porque Ele examinou o teu coração, examinou o meu, Ele sabe qual é a nossa necessidade, Ele está a compreender-nos, Ele está a dizer, mas tu queres mesmo mudar nisto? Tu queres mesmo mudar? Porque se tu não quiseres mudar, essa área da tua vida pode estar paralisada, pode estar refém, pode ter implicações negativas, mas vai contaminar todas as outras áreas. Não é? E se a unção tem que fluir, nós temos que recomeçar. Se a unção do Espírito Santo tem que fluir em nós, tem que haver um recomeço. Amém? Deixa a Bíblia falar ao seu coração. Amém? Agora, Jesus está a fazer-nos uma pergunta difícil. Tu queres ser curado?
E o homem podia dizer, claro, Jesus, eu quero. Não, mas queres ser curado mesmo? Ou seja, tu queres transformar as tuas finanças, queres transformar o teu casamento, queres transformar a tua relação com Deus, queres ter mais tempo de disciplina em oração, queres transformar a tua relação com os teus pais, queres transformar a tua relação com os teus filhos. Vou dar-vos um exemplo. Eu tenho um mau relacionamento com os meus pais. Ok, um exemplo. E Jesus examinou o teu coração. Isto é o que te afeta, não é? O que te afeta hoje. E Jesus está a perguntar, mas tu queres ser curado? Quero. Então telefona todos os dias para os teus pais. Isso eu não faço. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo vá bem, não é? E os teus dias se prolonguem na terra. Não, telefonar não faço. Então pronto, estás a dizer que não queres ser curado. Porque o ser curado tem implicações maiores. O ser curado não é só ser curado. Tem implicações emocionais, anímicas, sociais, financeiras, espirituais. Então é importante, se eu quero mudar e ser curado, tenho que entender que a cura vai trazer outras repercussões. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então Jesus chegou lá e disse, olha, tu queres ser curado? Tu queres ser... Vou dar-vos um exemplo. Isabel, desculpa, é um exemplo. Imagine, hoje o Pedro dirigiu o louvor. Quem costuma dirigir é a Isabel. Não é o caso, é só um exemplo. Imagine que a Isabel está ali no lugar a dizer, não é assim que eu gosto do louvor. Não é este tipo de louvor que eu quero. E Jesus está a dizer, mas queres ser curada? Então estão a entender? E Isabel disse, claro que eu quero. É um exemplo. Claro que eu quero. Para os irmãos, claro que eu quero. E o Espírito Santo diz, então vais chegar ao fim, mesmo que não gostasses das músicas, nem da forma, vais chegar ao fim e vais dizer, Pedro, gostei muito deste tempo de louvor. Abençoou-me muito. Se nós queremos ser curados, a cura traz implicações e mudanças. Amém? Ok. Então Jesus chegou ao pé do homem e disse, queres ser curado? Ou seja, olha lá, tens a certeza que queres ter a tua vida de volta? Tens a certeza que queres ter o teu casamento de volta? Tens a certeza que queres ter as tuas finanças de volta? Tens a certeza que queres ter a disciplina da oração de volta? Tens a certeza que queres ter os teus sonhos de volta? Tens a certeza que queres ter a relação com o teu patrão boa de volta? Tens a certeza disso? Tens a certeza que queres ter a relação com os teus pais de volta? Tens. Então chega ao pé do teu pai e diz, pai, eu amo-te muito. Mas eu já lhe disse todos os dias. Mas ele vai achar que eu sou maluco. Todos os dias. Porque se eu quero ter a certeza que Deus vai curar essa área da minha vida, eu tenho que fazer uma mudança. Amém. Queres ter os teus filhos de volta? De certeza. Então tens que os disciplinar. Amém. Tens que os disciplinar. Jesus está a perguntar, queres mesmo ter os teus filhos de volta? Quero. Então tens que criar disciplina. Porque é assim que a Bíblia ensina. Então Jesus chegou ao pé daquele homem e disse, tu queres ser curado? Queres ter a tua vida de volta? Queres ser restituída à vida? Quero. Porque ele diz uma coisa, e agora escuta, ele diz o seguinte, Senhor, eu esta semana estava a orar e tive a percepção de uma coisa. Senhor, sabe o que é que o homem disse? Eu vou fazer tudo o que tu ordenares. Então, quando nós chamamos Senhor a Jesus, nós estamos a dizer assim, eu vou fazer tudo o que tu ordenares. Eu vou tocar aqui num assunto quente. Eu quero ter as minhas finanças restituídas. E Jesus disse, mas queres mesmo? Quero. Tens que entregar o teu dízimo. Jesus. Aí é mais difícil. Mas é a forma bíblica de restaurar essa área da vida. Amém? E vai ser difícil. Mas é um ato que vai desprender as nossas finanças. Amém? E vai desprender a nossa fé para isso. Então, tudo tem... Quando Jesus restaura alguma coisa, só é possível Ele restaurar se eu disser, Senhor, eu vou fazer o que tu queres. O homem não questionou nada. Senhor, eu vou fazer o que tu queres. Tu estás a ordenar, eu vou fazer o que tu queres. E depois, Jesus disse, então levanta-te. Agora há aqui 3 passos, e vou terminar. Há aqui 3 passos para que eu tenha a vida de volta e recomece uma nova vida. Há aqui 3 passos. Primeiro, reconhecer a autoridade em Jesus. Senhor, e Jesus disse,
então vou exercer a minha autoridade sobre ti. Faz isto, levanta-te. Agora escute, como é que era possível ao homem levantar-se se ele estava paralítico há 38 anos? Então, se tu queres ter a tua vida de volta, tu tens que fazer alguma coisa que pareça impossível fazer. Amém? Se queres recomeçar, não é fácil. Se tu queres recomeçar, se eu quero recomeçar, temos que fazer alguma coisa que parece impossível nós fazermos. Parece impossível. O homem disse, eu vou fazer o que tu queres. Quando ele diz, curios, Senhor, ele está a dizer, não vou questionar nada, não vou duvidar do que me vais dizer, está aqui um homem que vai fazer tudo o que tu queres. É o que ele está a dizer a Jesus. Tu queres salvar o teu casamento? Está aqui uma mulher que vai fazer tudo o que tu queres. Tu queres salvar as tuas finanças? Está aqui um homem que vai fazer tudo o que tu queres. Tu queres salvar a tua vida espiritual? Está aqui uma pessoa que vai fazer tudo o que tu queres. Tu queres salvar a relação com os teus filhos? Está aqui uma pessoa que vai fazer tudo o que tu queres. Amém? Vai fazer tudo o que tu queres. E Jesus disse, então levanta-te. Parecia impossível. E Jesus exerceu autoridade. Então, quando Jesus começa a restaurar a nossa vida e nos traz um recomeço, Ele começa a projetar sobre nós a sua autoridade. Mas agora escuta outra coisa. O que é que Ele disse depois? Toma a tua cama e anda. Então Jesus já nos deu autoridade no seu maravilhoso nome. Agora falta-nos uma coisa. Nós fazermos alguma coisa por nós. Então nós temos que pegar a nossa cama, nós temos que pegar em fé na nossa autoridade em Cristo e fazer alguma coisa naquela situação, no lugar da dificuldade. E sabe o que é que eu vejo na maioria dos cristãos? Estão sempre à espera que Jesus faça. Estão sempre à espera que Jesus exerça a sua autoridade. Estão sempre à espera que Jesus faça alguma coisa e depois nós dizemos, Jesus vai fazer. Não, toma a tua cama. Exerce a tua autoridade. Toma a tua autoridade. Não é? Projeta a tua autoridade sobre a situação de dificuldade. Faz alguma coisa com a tua vida. E depois Jesus disse, e agora anda. Então queres a tua vida de volta? Queres áreas da tua vida de volta? Ouça, mexe-te. Mexe-te. Não fiques, coitadinho de mim, isto nada resolve, isto a culpa é deste e daquele. Mexe-te. Anda. Anda. Levanta-te. Toma a tua cama e anda. E sabe o que quer dizer anda? Jesus disse, anda ao redor. Começa a andar. Faz alguma coisa pela tua vida. Porque o homem foi curado quando Jesus exerceu a autoridade. O homem tomou a autoridade sobre o lugar da sua dificuldade. Mas depois ele tinha que andar porque cura era consolidada à medida que ele ia andando. Então tu queres curar alguma área da tua vida. Tu queres recomeçar alguma área da tua vida. Tu queres ter a tua vida de volta. Mexe-te. Amém. E nós estamos sempre à espera de nos mexermos para a cama, para o lugar de dificuldade, para o lugar do desânimo, para o lugar da angústia. Mexe-te. Toma a tua vida de volta. Mexe-te. Amém. Anda. Porque aquela palavra anda significa que o homem ia sendo curado, consolidando a sua cura à medida que se mexia, à medida que andava. E sabe uma coisa que Deus trouxe ao meu coração esta semana? Escute bem. Quando nós nos convertemos, nós dissemos assim, Senhor. E quando nós nos convertemos, a palavra Senhor estava de facto a um nível que revela quem Jesus é. E por isso o nosso primeiro amor. E quando nós dissemos Senhor, nós acreditávamos em tudo. Acreditávamos que Ele nos salvou a nossa alma, acreditávamos que Ele nos curava das doenças, acreditava que Ele nos enchia do Espírito Santo, acreditávamos que íamos ter questões sobrenaturais com Ele, acreditávamos que a vida ia ser diferente, acreditávamos que estávamos restaurados completamente. O que é que aconteceu? Hoje nós dizemos Senhor. Mas o Senhor que nós confessamos hoje desceu ao nível da capacidade da nossa mente. A nossa mente não foi elevada ao nível de quem Jesus é, mas a autoridade de Jesus foi perdendo força em nós.
E hoje o Senhor que nós temos serve para nos salvar do inferno, serve para nos salvar da morte, serve para nos salvar da condenação, serve para salvar a nossa alma, mas quando dizemos Senhor, já não acreditamos na nossa percepção, na nossa mente, que Ele tem assim tanto poder. E a força da sua autoridade foi diminuindo ao nível da nossa mente, da capacidade daquilo que a nossa mente é capaz de realizar. Então, quando acontece uma coisa simples, tomamos 150 brufenos. E quando nós nos convertemos, tínhamos uma dor de cabeça e orávamos. Você entende? Porque o nível de autoridade de Jesus foi descendo ao nível que a nossa capacidade consegue entender. Então nós temos que elevar a nossa mente ao nível da capacidade real de Jesus para a nossa vida. Amém? Então não vale a pena tomar brufenos se eu não reconheço que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, até de uma dor de cabeça. Mas quando nós nos convertemos, nós tínhamos a percepção completa que Jesus era o Senhor, com toda a força da sua autoridade. E hoje temos uma situação difícil e lá vamos nós recorrer à reclamação, ao desânimo, ao brufeno, à coscovilhice às vezes, porque contamos tudo a toda a gente. Não, Jesus é o Senhor. E o homem disse, Senhor, e Jesus disse, olha, vou exercer autoridade sobre a tua vida, levanta-te. Parece impossível, mas levanta-te. E o homem se levantou. E o homem exerceu autoridade sobre a situação dele. E nós temos que exercer autoridade se queremos recomeçar de novo. E o homem andou e mexeu-se e mexeu-se. Queres recomeçar? Mexe-te. Foi o que o Pedro diz. Queres recomeçar? Louva todos os dias durante a semana. Queres recomeçar? Ora todas as semanas. Queres recomeçar? Lê a Bíblia todos os dias durante a semana. Queres recomeçar? Não venhas só para o culto ao domingo à espera que alguma coisa aconteça. Queres recomeçar? Mexe-te, 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 mexe-te. Queres recomeçar? Ora com os teus filhos à mesa durante a semana. Queres recomeçar a ganhar a tua família? Ora com o teu marido e com os teus filhos durante a semana. Queres recomeçar? Então, todos os dias, nós temos que nos mexer para que, de facto, nós possamos dar consistência ao recomeço da nossa vida. Queres alcançar a tua vida de volta? Mexe-te. E, por fim, o homem foi curado e foi encontrado no templo por Jesus. E eu quero dar aqui uma novidade. Quando alguma coisa acontece no recomeço da tua vida, alguém não vai ficar contente. Os religiosos, é interessante uma coisa, queres recomeçar? Para recomeçar às vezes temos que anular a religião e a cultura religiosa e a cultura tradicional. Escute isto, para recomeçar, aquilo que serviu de efeito no passado pode não servir efeito agora. Para recomeçar, temos que anular a nossa cultura tradicional. Sabe porquê? O que é que Jesus disse ao homem? Levanta-te. Levantar é despender energias. Toma a tua cama. Tomar a cama é despender energias. Anda. Andar é despender energias. O que é que a lei do sábado condenava? Que o homem despendesse energias. Então, para recomeçar, alguma coisa religiosa em nós tem que ser anulada. Para recomeçar, alguma coisa que parece ser tradicionalmente boa tem que ser anulada. Para que o homem fosse curado, o homem teve que anular o que era a tradição do sábado, a cultura do sábado. Ele não podia despender energias ao sábado. Para recomeçar, você tem que fazer alguma coisa, ainda que isso o leve a ir contra tradições culturais religiosas. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu vou terminar. E como Jesus é tão bom, Ele está a olhar para o seu coração hoje. Ele está aqui a olhar para dentro de nós. Ele está desejoso de nos sacudir do nosso desânimo, da nossa teimosia, da nossa reclamação. Ele está desejoso em nos abanar para que nós possamos recomeçar. Amém? Ele está desejoso de fazer isso. E Ele começou a fazer isto desde o princípio do culto. E agora nós vamos terminar o culto. Mas Ele está aqui, porque Ele foi ao encontro do homem no templo. E Ele disse ao homem, olha, sabes uma coisa? Vai e não peques mais, para que nada de pior te aconteça.
Então, se nós queremos recomeçar, nós temos que lidar com o pecado. De facto, aquela doença do homem era fruto daquele pecado. E Jesus não só lidou com a doença, mas Jesus lidou com tudo na vida daquele homem, até com a questão espiritual. E hoje eu pergunto, qual é a questão espiritual na nossa vida que nos impede de recomeçar? O homem teve a vida de volta. O homem deu testemunho logo quando se apresentou diante das autoridades religiosas. O homem foi condenado mesmo, sabe, quando às vezes nós começamos a nossa vida, a restauração, não há muita gente que se ria ao nosso lado. Não há muita gente que se ria connosco. Não há muita gente que se alegre connosco. Há pessoas que vão duvidar do nosso recomeço. Há pessoas que vão dizer, mas ele já fez tanta coisa errada. Há pessoas que vão duvidar do nosso recomeço. Jesus começou a trabalhar connosco no princípio deste culto. Começou a falar connosco, através do louvor, através da oração, através da palavra, através do relacionamento com os irmãos. Jesus já começou a trabalhar connosco hoje. Mas ele não desistiu. Ele vai completar o trabalho que começou logo de início. E a pergunta é, você agora está a ter um encontro com Jesus. E a pergunta é, o que é que ele está a dizer para fazer? E isso não me compete a mim dizer. O que é que ele está a dizer para fazer? Quer a sua vida de volta? Quer restaurar a sua vida em todas as áreas? Amém. Sabe que há pessoas... Vou dar um exemplo. Vou dar, sei lá, um exemplo. Os casais. Os casais, há casais que se habituaram a não falar. Ela está num lado, ele está no outro. Ele vê o futebol, ela vê as novelas. Falam quando vão às compras. Às vezes até discutem se hão de comprar margarina Primor ou se hão de comprar margarina da planta ou Flora. Discutem por coisas mínimas. E depois chegam a casa, há uma paz podre, parece que há tréguas. E Jesus está a dizer, mas queres começar a tua vida de volta? No teu casamento? Então tens que falar com a tua mulher. Queres começar a tua vida de volta no teu casamento? Então tens que falar com o teu marido. Mas eu não sei como falar. A gente há 38 anos não diz nada um ao outro. Mas queres começar a tua vida de volta? Queres ter a tua vida de volta? Tens que dizer pelo menos bom dia. Olá, como estás? Dormiste bem esta noite? O que é que eu posso fazer por ti? E há homens que me estão a ouvir e dizem assim, eu não vou fazer isso. É quase impossível. Não é? Há homens aí, não é? Machos, que estão a olhar para mim e estão, isso é para ti. Não é? Isso é para maricas. Não é? Isso é para meninos. Eu não vou chegar ao pé de ti e dizer, ao pé da minha mulher e dizer, olá amor, bom dia. Ela até nem vai saber o que é que eu estou a dizer. Há 38 anos que não dizemos isso um ao outro. Não é? Mas queres a tua vida de volta? Queres o teu casamento de volta? O facto é que vocês estão juntos, não se separaram. Queres o teu casamento de volta? Então tens que acordar. E há pessoas que me vão dizer assim, mas eu acordo sempre com mau humor. Treta. Jesus pode restaurar isso. Jesus pode mudar o teu caráter. Só tens que chegar e dizer assim, bom dia, amor. Olá. Ela vai dizer, fogo, ele não diz isso há 38 anos. Olha... O Arlindo está-se a rir, acha piada. Não, mas é verdade. Queres a tua vida de volta? Começa por alguma coisa. Amém? É difícil. Queres a tua vida de volta? Mexe-te. Queres recomeçar? Mexe-te. Para sempre és santo para sempre, sempre, Senhor.